caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Imagina dirigir com tranquilidade, sabendo que está amparado em situações imprevistas como acidentes e roubos. A JR Proteção Veicular oferece assistência 24 horas, guinchos e muitos outros benefícios para que você possa seguir o seu caminho com segurança e paz de espírito. Não espere mais para proteger o que é seu. A JR Proteção Veicular tem planos que se encaixam perfeitamente no seu estilo de vida. Não deixe seu carro desprotegido. Escolha a JR e dirija com confiança e tendo uma tranquilidade. Uma tranquilidade que você pode contar. Ligue agora para o consultor Tiago Pereira, 99329-2981. JR Proteção Veicular. O seu veículo, a nossa proteção. Ei, é você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sun tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. Vamos experimentar. Gostei, é bom. Você achou mesmo que essa delícia sumir da sua vida assim? Seu Sano está de volta, mais forte, mais leve e sem medo de concorrência. Que o Senhor te abençoe, faça brilhar o seu rosto em ti, te conceda tua graça e te dê paz. Amém, amém, amém. Shalom, sou missionária Yara Mesquita e estamos aqui em mais uma sexta-feira com mais um Conectados em Fé. E eu já quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. Quero agradecer também aos nossos parceiros de fé. Quero agradecer à Academia WF, através da vida do Ninho e da sua esposa Meire. Quero agradecer à Escola Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégena. Quero agradecer também a JR Proteção Veicular, através do Tiago Pereira e toda a sua equipe. Que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês. Quero agradecer também ao músico desta manhã, o nosso levita,
Jonas Nascimento. Que Deus continue, meu amado, te abençoando e te usando no louvor. E olha, quero te pedir para vocês também nos seguir nas redes sociais. Missionária Yara Mesquita no Instagram e no YouTube. E Conectados em Fé no Instagram e também no TikTok. E está no ar o programa Conectados em Fé. E segue a vinheta. Estamos de volta com mais um Conectados em Fé. E olha, o tema desta manhã é a pessoa do Espírito Santo. Como é maravilhoso falar do Espírito Santo. Essa pessoa maravilhosa, extraordinária. Na palavra do Senhor, em João, capítulo 14, versículo 16, nos diz: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, para que fique convosco para sempre. O Senhor Jesus, Ele promete, Ele faz uma promessa, que mandaria o Espírito Santo, o Consolador, para estar conosco todos os dias da nossa vida. O Espírito Santo, Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele age como consolador, mestre e fonte de poder na vida do cristão. Glória a Deus! A sua atuação inclui convencer o homem do pecado. Ele nos guia na verdade e na transformação do caráter para o cumprimento da nossa missão como Igreja do Senhor. O Espírito Santo, ele foi enviado por Jesus para habitar em nós como consolador, conselheiro, amigo e abrigo. Glória a Deus. Ele é Deus agindo em nós. É Ele que nos reveste de poder, de unção, sabedoria, força, fé e autoridade sobre a ação do inimigo. Glória a Deus. Que manhã maravilhosa, que tema extraordinário falar do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E olha, nesta manhã, o nosso convidado, ele é natural de Belo Monte, ele é filho de Afonso José Gonçalves, Maria Pereira da Silva. Ele é casado com Edivânia Almeida Silva e tem 3 filhos, Esté, Elisama e Áquila. Ele se converteu em 1995. Foi batizado nas águas em 1996. Separado ao diaconato em 1999 e ao presbitério em 2001. E a pastor em 2010. E ele coopera como pastor, bispo, no Ministério Apostólico Internacional Betel, no campo de Olho d'Água das Flores e Batalha. Glória a Deus! É o nosso pastor, é nosso bispo. Quem é o convidado de hoje, produção? O convidado de hoje é do sertão para o mundo, Altamiro Gonçalves, Bispo Altamiro. Seja bem-vindo. Deus, bom dia, Bispo. O senhor está no Conectados em Fé. Bom dia, graça e paz, amém. Missionária Yara Mesquita e todos os que irão assistir esse programa maravilhoso, Conectados em Fé. Essa é a melhor conexão, é Conectados em Fé, né? Aleluia. É um prazer muito grande estar aqui, é muito honroso da parte de Deus estar aqui participando, né, do programa, e cremos que Deus vai continuar nos abençoando este programa, abençoando a cada pessoa que vai ser alcançada através deste programa.
Estou muito feliz e desde já agradeço pelo convite. Amém, glória a Deus. Então, gente, nesta manhã de sexta-feira, nesta manhã maravilhosa, vocês que estão aí juntinhos, conectados conosco, que não perdem mais uma sexta-feira, você já deu para sentir, né, que hoje o programa está extraordinário, com esse tema maravilhoso, que é a pessoa do Espírito Santo. Tem tanta coisa para falar sobre o Espírito Santo, que ficaríamos a manhã toda, a tarde toda, a noite, e ainda seria pouco, né, diante de tudo que ele é. Mas, bispo, como ser cheio do Espírito Santo? Todos nós, principalmente aqueles que conhecemos a Deus através da nossa fé, precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida do cristão, eu sempre nas igrejas que a gente tem a oportunidade de pregar, eu falo isso. O crente, se não for cheio do Espírito Santo, é como um rio sem água, é como um carro sem combustível, é como, né, esses dois exemplos que eu falei, como um carro sem combustível, como um rio sem água. Por quê? Porque ele tem valor, mas não se movimenta. Então, o crente, para ser cheio do Espírito Santo, a receita é primeiro se aproximar de Deus. Tem uma passagem no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, que Jesus ele disse, né, pedir o Espírito Santo. E quando a gente chega lá, em Atos dos Apóstolos, Jesus também fala sobre isso, que para nós fazermos a obra do Senhor, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, como ser cheio do Espírito Santo? É a gente se aproximar de Deus, orando a Ele, né? Esses são os requisitos que eu sempre entendo que são os passos para que a gente seja cheio do Espírito Santo. Se aproximar dele através da nossa fé, lendo a palavra de Deus, orando sempre a Deus, né? Conversando com Ele e sempre pedindo ao Senhor que nos dê o Espírito Santo, principalmente que nos encha do Espírito Santo. A recomendação do apóstolo Paulo lá em Efésios 5:18, capítulo 5, versículo 18 de Efésios, ele disse: olha, vocês não se envolvam em contendas, na tradução mais atual, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, como ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é divino, ele é do céu. Então, para a gente se encher das coisas do céu, se aproximando de Deus, orando através da oração, né? Se aproximando de Deus através da oração, lendo a palavra e praticando essa palavra. E em oração, pedindo ao Senhor: Senhor, me encha do teu Espírito Santo, porque a gente temos que ter esse reconhecimento de que precisamos ser cheio do Espírito Santo, porque o nosso corpo é o templo dele, né? É a casa dele. E se essa casa não estiver cheia do Espírito Santo, ela vai ficar vazia. É verdade. Glória a Deus. É desse jeito. E o Espírito Santo, ele é o nosso tudo, ele é o nosso condutor, ele é aquele que nos guia, ele é aquele que nos dá direção, ele é aquele que nos conduz. É o Espírito Santo. E nós precisamos ser cheios da presença dele. Glória a Deus. Bispo, como discernir a voz do Espírito Santo quando ele fala conosco? É uma outra maravilhosa pergunta. Como discernir a voz do Espírito Santo quando ele fala conosco? O primeiro ponto que eu entendo sobre isso, missionária Ara, é que quando o Espírito Santo fala conosco, não deixa nenhuma possibilidade mínima de dúvida. Quando o Espírito Santo fala conosco, a gente entende, a gente tem a convicção de que ele falou conosco e de que a gente vai fazer aquilo que ele mandou a gente fazer. Agora, precisamos estar alinhados, né? Ou seja, conectados. O programa aqui é Conectados em Fé. E nós precisamos nos mantermos conectados em Deus, porque se a gente não tivermos conectados em Deus, a gente vai ouvir outras vozes, e são vozes que às vezes não são de Deus,
E se a gente estiver desconectado com o próprio Deus, a gente não vai discernir a voz do Espírito Santo. Então, para mim discernir a voz do Espírito Santo, eu preciso estar conectado, aliançado com Ele e sempre atento. É o que a Bíblia diz, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a igreja, ela precisa estar aliançada com Deus 24 horas, mesmo no dia a dia, nos nossos afazeres normais que a gente temos diariamente a fazer, mas nós precisamos nos mantermos conectados e atentos à voz dele, para quando ele falar, a gente discernir. Então, como discernir a voz do Espírito Santo? Se mantendo conectado com Deus, porque a gente não vai ter nem um pouco de dúvida. Quando o Espírito Santo falar, a gente vai entender e a gente vai obedecer. Aleluia! Glória a Deus! É dessa forma. Existe até um louvor, né? Eu preciso calar todas as vozes, menos a sua. Exatamente, eu amo esse louvor. Porque tem a voz da emoção, né? Que a nossa emoção fala, o nosso eu fala, e tem também a voz do inimigo. Exatamente. E o inimigo, por incrível que pareça, ele fala. E muitas vezes, eu li um livro uma certa vez, que ele diz assim, se você quer ser uma pessoa de um equilíbrio espiritual, uma pessoa espiritualmente equilibrada, você vai ter que discernir, ouvir a voz de Deus e a voz do inimigo, porque ele fala. Mas se eu estiver conectado com Deus, na aliança com o Senhor, eu vou estar sempre discernindo a voz do Senhor. E Deus fala através do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Bispo, qual o papel do Espírito Santo na santificação do cristão? Essa é uma outra pergunta maravilhosa e indispensável para a nossa vida. Qual o papel do Espírito Santo na santificação do cristão? O papel do Espírito Santo, um dos requisitos que eu sempre falo, o Espírito de Deus, ele traz as coisas de Deus para nós. É impossível eu viver uma vida de santificação se não for via o Espírito Santo. Porque quem traz as coisas do céu, as coisas espirituais para nós é o Espírito Santo. Então, eu não consigo ter uma vida de santificação se não for através da pessoa do Espírito Santo. Quando Jesus falou a Nicodemos, ele disse, olha, se não nascer de novo, não entrará no reino do céu. Que aí ele, seguindo com a palavra, lá em João 3, ele diz assim, se não nascer da água e do Espírito. Porque é impossível receber a santificação sem a participação do Espírito Santo. Então, como ele age na santificação da gente? Trazendo as coisas de Deus para nós. A gente ora, a gente busca, a gente se consagra e aí o Espírito Santo traz as coisas do céu para nós. Isso é tão maravilhoso, isso é tão, eu vou usar aqui um termo assim, é tão espetacular, que é tão ímpar, que a gente vive na terra, mas atraído pelas coisas do céu. Aleluia. E isso só é possível através do agir do Espírito Santo. Se os seres humanos, nós que conhecemos a palavra, não ouvirmos a voz do Espírito Santo, a gente não vai se santificar. Porque o nosso corpo, que é da terra, formado da terra, ele não quer santificação. Mas o nosso espírito, que é o fôlego de Deus, que foi nos dado, ele precisa das coisas do céu, da santificação. E quem traz isso é o Espírito Santo. Então, como o Espírito Santo age na santificação do crente? Como ele age? Trazendo as coisas do céu para a terra, trazendo as coisas espirituais para nós que estamos aqui na terra. Deu para entender? Glória a Deus. Aleluia, desse jeito, gente. Que manhã maravilhosa, que tema extraordinário. Falar do Espírito Santo. E é como o bispo falou, para haver essa santificação, nós precisamos ter intimidade com Ele. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo, dia após dia, venha nos preencher, venha nos moldar, venha tirar aquilo que é humano de nós e colocar a essência dele, colocar o que é dele dentro de nós.
E isso requer busca, isso requer muitas vezes a gente ter que abrir mão, né? Abrir mão de coisas, de lugares, até mesmo de pessoas, para estar vivendo uma vida de santificação na presença do Senhor. Glória a Deus por esta manhã. Bispo, qual a diferença, né? Porque às vezes as pessoas têm dúvida. Qual a diferença entre o Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo? Essa é uma pergunta que a gente entende, mas para explicar não é tão simples, né? A questão da Trindade é uma questão que muita gente discute. Eu creio, como está na Bíblia Sagrada, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, né? Mas agem em totalmente conformidade um com o outro. E distinguir Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu sempre falo dessa seguinte forma. O Pai é aquele que primeiro é nos apresentado, que se apresenta na Bíblia, né, como Criador de todas as coisas. Eu sempre costumo dizer assim, Deus, em relação à igreja, né, eu falo para a igreja, Deus é aquele que nos chamou, é aquele que nos escolheu, né, é a pessoa do Pai que nos escolheu. Jesus é aquele que morreu por nós, que veio nos buscar. É como se você morasse, digamos assim, por exemplo, aqui em Alagoas, e tivesse algo muito distante, que você escolhesse algo, digamos um exemplo, no país do Oriente, país, digamos, do Japão, por exemplo. Olha, eu moro em Alagoas, escolhi uma coisa no Japão, e eu preciso que essa coisa chegue até a mim. Então, Deus, o Pai, escolheu a nós, e essa coisa que estávamos distante dele, que é nós, os seres humanos, que a Bíblia diz que todos pecaram e distanciados ficaram de Deus, né, da presença de Deus. Então, Deus nos escolheu. Essa coisa que ele escolheu, que éramos nós, que somos nós, ficou distante, aí o Filho veio buscar essa coisa que estava distante, se encarnou e veio nos buscar, e aí veio o Espírito Santo selando, comprovando, atestando que nós somos de Deus. Então o Pai é o Todo-Poderoso, né? É o Criador, o Filho é aquele que se fez carne e habitou entre nós e veio morrer, pagar pelos nossos erros, e o Espírito Santo é aquele que nos veio nos fortalecer, que veio atestando, selando, de forma que a Bíblia diz em Efésios que nós somos chamados pelo Pai, né? Eleitos pelo Filho e selados com o Espírito Santo. Então o Pai é aquele que nos escolheu, é a pessoa número 1 da Trindade que nos escolheu, o Filho é aquele que veio nos buscar, que morreu por nós. E o Espírito Santo é aquele que nos selou, que atestou, ou seja, que comprova que nós somos de Deus. Somos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus! Aleluia! Que manhã maravilhosa! Que tema, gente! Eu sei que vocês que estão aí nos assistindo nesta manhã, vocês estão sendo abençoados por esta palavra, pela palavra do Senhor. Que amor é esse? Que amor é esse de um Pai que resolveu nos criar, nos formar, nos amar, né? Que amor é esse de Jesus que resolveu se entregar por nós, né? Pagar as nossas dívidas. E que amor é esse do Espírito Santo, né? Que decidiu estar conosco todos os dias, nos instruindo, nos orientando, nos consolando, nos conduzindo cada vez mais à presença do Pai. Glória a Deus! Bispo, nos fale um pouco, né, sobre os frutos do Espírito Santo. Algo que é indispensável para a nossa vida, né? O fruto do Espírito. Aleluia. Que também para nós vivermos e termos o fruto do Espírito, a gente precisa de intimidade com Ele, de comunhão com Ele. Os quais a Bíblia diz, né? Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 por diante, que o fruto do Espírito é amor, é paz, né? É alegria, longanimidade, benignidade, bondade, né? Fé, mansidão e temperança, ou domínio próprio. Esses frutos do Espírito Santo, ele é indispensável
na nossa vida. Agora, por exemplo, o fruto do Espírito como amor, né? Ele é um amor diferente do que as pessoas conhecem no secular. Porque esse amor, como fruto do Espírito, ele é aquele amor que o próprio Jesus nos ensinou, que é um amor que ultrapassa todas as barreiras, né, todos os limites humanos. É um amor que não faz distinção de pessoas, ele alcança toda. É um amor tão forte que nos faz com que a gente ame até os nossos inimigos. Por mais que a gente não mantenha comunhão, digamos assim, não ande na mesma aliança, mas a gente tem amor. É como Deus ama a todos, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então Deus ama a todos. Então o fruto do Espírito na nossa vida é indispensável e é Ele quem nos faz a gente viver uma vida mais que vencedora. É impossível, missionária Yara, eu viver uma vida mais que vencedora sem o fruto do Espírito na minha vida. Porque uma hora ou outra vai acontecer um episódio, alguém vai se desentender comigo e vai me contrariar. E se eu não tiver o fruto do Espírito na minha vida, eu não vou ter paciência, eu não vou conseguir viver em paz e nem eu vou conseguir amar as pessoas que precisam ser amadas. Todo mundo precisa ser amado através do amor de Deus como fruto do Espírito Santo. Então, são 9, né? O fruto do Espírito Santo é um fruto, mas é dividido em 9 etapas, e todas elas são indispensáveis para a vida cristã. Eu digo, hoje nós estamos vivendo uma época, se referindo à igreja, que nós estamos precisando muito de sermos cheios do fruto do Espírito. Porque se a gente viver uma vida cheia do fruto do Espírito, a gente vai vencer todas as adversidades, a gente vai sorrir para as pessoas, a gente vai amar as pessoas, a gente vai tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu sempre falo isso, os nossos discípulos de Jesus que nos acompanham, que a gente cuida deles, eles sabem disso. É impossível a gente viver uma vida mais que vencedora se a gente não tomarmos posse daquilo que o Espírito Santo tem para nós. Aleluia. E só um segundo, retornando um pouquinho ao tema anterior, sobre o Pai, sobre o Filho e o Espírito Santo, isso é tão importante que eu lembrando aqui no meu coração, Deus como Pai, Ele desceu à terra. Jesus como Filho também desceu. E o Espírito Santo também desceu. Como Pai lá no monte, né? Quando Ele entregou as tábuas da lei a Moisés, os mandamentos, Ele desceu. A Bíblia diz que o monte fumegava. Muitos anos depois, vem Jesus, se encarna, quando está lá em João primeiro, né? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo, né? Se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus também desceu. E aí, o maravilhoso Espírito Santo também desceu no dia de Pentecoste. Isso é maravilhoso. Verdade. Graças a Deus. E assim, Jesus, quando ele sobe, né, quando ele volta para o céu, ele faz essa promessa, né, que vai, mas que vai mandar, né, o Consolador. Né, não ia nos deixar, né, sozinhos, mas ia mandar o Espírito Santo. Até desculpa, missionária, eu meditando nisso que você estava falando, se Jesus não tivesse enviado o Espírito Santo através de Deus, eu sempre costumo pregar esse texto, eu falo assim na nossa linguagem, eu digo, Jesus falou assim, eu vou falar com meu Pai e Ele vai mandar o outro Consolador para que fique com vocês. Se Deus não tivesse enviado o Espírito Santo, a igreja não teria resistido. Nós, hoje, não estaríamos aqui tendo essa fé que nós temos, desfrutando dessa vida espiritual que nós desfrutamos, porque não conseguiremos sem a pessoa do Espírito Santo. Então, isso é maravilhoso. Jesus disse, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu estou voltando para a minha casa, né? Estou voltando para o meu lar, mas eu vou falar com meu Pai para que Ele mande o outro Consolador, para que fique convosco o Espírito Santo da verdade, o qual o mundo não conhece. Por quê? É aquilo, respondendo mais uma vez a pergunta anterior. Por que não conhece? Porque para nós sermos cheios do Espírito Santo, a gente precisa estarmos conectados com Ele, alinhado com a palavra dEle, né? Cumprindo os princípios da palavra dEle, e aí vai se cumprir aquilo. Vai estar, como disse Jesus lá em João
17, né, quando ele fala que vai estar ele e o Pai e nós, tudo presente. Ou seja, ele disse, tu em mim e eu neles. Ou seja, vai estar o Pai, o Filho e o Espírito Santo através da nossa vida. Isso é maravilhoso. Glória a Deus, o programa é muito maravilhoso. Glória a Deus. Que manhã, gente, maravilhosa. É muito bom falar as coisas do Senhor. E é muito bom falar sobre o Espírito Santo, porque é Ele que nos fortalece. Como o bispo acabou de falar, sem Ele, sem a presença dEle, nós não suportaríamos. E é tanto que Jesus, né, ele diz aos discípulos, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Então, é o Espírito Santo que nos reveste, que nos anima, que nos fortalece. Né? Naquele momento que a gente está desanimado, desfalecido, enfraquecido, o Espírito Santo vem, traz o renovo sobre nós, traz a alegria. E eu quero dizer para você, nesta manhã que está nos assistindo, o Espírito Santo, ele é aquele que tem o poder de fazer todas as coisas na tua vida, na tua casa, na tua família. É o Espírito Santo de Deus, pessoa mais excelente, né, mais pura, que nós precisamos todo o tempo estar com Ele, estar nele e permitir que Ele esteja em nós. Glória a Deus. Bispo, o Espírito Santo, talvez tem pessoas que achem que a sua conduta, o comportamento, as atitudes não entristeça o Espírito Santo. Mas nós sabemos que o Espírito Santo ele pode ser entristecido. Pode. Paulo falou sobre isso lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando Paulo começa a falar ali, né, dizendo, orai sem cessar, portanto, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados de forma irrepreensível para o dia da vinda do Senhor. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Mas um dos versículos ele diz assim, e não entristeçais ao Espírito do Senhor. O Espírito de Deus ele é muito sensível, porque ele é santo. Quando a gente vive uma vida de santidade com Deus, ele está em nós. Mas quando a gente comete algum erro, algum pecado, o Espírito Santo ele se retira. O que é que a gente deve fazer? Eu estou falando isso com base bíblica. Quando Davi comete aquele pecado, que é muito conhecido o pecado de Davi, né? Que ele matou o esposo de Batseba, né? E, enfim, cometeu aquele caso tão horrível na Bíblia. Mas quando chega no Salmo 51, que ele está orando arrependido, ele diz, Pai, né? Ele diz, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. A palavra está lá no Velho Testamento, mas está lá, Espírito Santo. Ele não disse só o teu Espírito, ele disse, não retira de mim o teu Espírito Santo. Ele torna a dar-me a alegria da tua salvação e não retira de mim o teu Espírito Santo. Então, quando a gente comete algum pecado, algum erro, é claro que entristece o Espírito Santo. Porque ele é o Espírito de Deus, ele não é um Espírito humano, ele é o Espírito de Deus, ele é um Espírito de santidade, ele é um Espírito de comunhão com o próprio Deus. Ele faz a função de trazer as coisas santas até nós. E quando nós agimos de forma contrária a isso, ele fica triste. E aí, quando a gente percebe que a gente entristecemos ao Espírito Santo, a gente pede perdão, Jesus nos perdoa, a gente pede perdão a Jesus. Perdão é com Jesus, que morreu na cruz para nos perdoar os nossos pecados. A gente pede perdão ao Senhor Jesus e pede a Deus que manda o Espírito Santo. Espírito Santo, olha, eu errei, eu cometi um pecado, mas já confessei a Cristo, por favor, não me deixa, não se distancie de mim, porque a gente somos muito frágeis, não podemos ficar sem o Espírito Santo nem um minuto, e nenhum segundo da nossa vida. Aleluia. Então, podemos sim entristecer o Espírito Santo. Mas, se alguém que está nos assistindo, já aconteceu isso na sua vida, se você entristeceu o Espírito Santo do Senhor, não fique prostrado. Busque o perdão, peça perdão ao Senhor Jesus e convide o Espírito Santo, porque ele volta
para a casa dele, porque nós somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, gente, tem prazer em habitar nesta casa que somos nós. Pedro disse em 1 Pedro 2,5, porque vós, como pedra viva, sois edificado casas espirituais, né, e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios a Deus, o nosso Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo, ele ama habitar em nós, que nós somos criados para ele se apoderar. Então o desejo do Espírito Santo, eu posso dizer isso baseado nas Escrituras, que o desejo dele é nos encher como no dia de Pentecostes. Não somente com o batismo, porque ser cheio do Espírito Santo não é só na hora do batismo, não. É ser cheio, é conviver com ele, ter a presença dele de dia, à noite. Quantas vezes, às vezes, a gente não está trabalhando, está viajando, e daqui a pouco a gente começa a cantar, começa a louvar, e o Espírito Santo se manifesta, e a gente fala em línguas estranhas, a gente chora, porque a presença dele, ele é o nosso maior companheiro, é o nosso melhor amigo. Glória a Deus, aleluia, é desse jeito, gente. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem sentimento, ele nos ama, ele tem ciúme de nós, ele se entristece, ele se alegra, porque ele é uma pessoa. E eu quero dizer para você, nesta manhã, essa pessoa do Espírito Santo, ele quer estar juntinho de nós, pertinho de nós, fazendo parte da nossa vida, como o bispo falou, no nosso amanhecer, durante o nosso dia, todo o nosso dia, aonde a gente for, no nosso trabalho, na rua, na escola, na igreja, aonde você estiver, o Espírito Santo, ele quer estar pertinho, juntinho de você. Glória a Deus. Bispo, Jesus disse, eu falei isso um pouquinho anteriormente, aos seus discípulos, que não saísse de Jerusalém, mas que ficasse até que do alto fosse revestidos de poder. Nos dias de hoje, nós também precisamos desse revestimento. Sim, precisamos, continuaremos precisando. Jesus falou isso, porque se Jesus não tivesse falado isso, com certeza os apóstolos de Jesus, no outro dia estariam pregando a mensagem, estariam dando continuidade àquilo que Jesus queria até que eles fizessem, foram chamados para isso. Mas Jesus sabia que se eles não fossem revestidos com o Espírito Santo, eles não iriam suportar, eles não iriam prevalecer. Aí Jesus disse, olha, eu vou falar na nossa linguagem. Jesus disse assim, não saiam agora não, fiquem mais um pouquinho em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, né? Até que se cumpra a promessa de meu Pai. Jesus falou isso, Lucas 24 fala sobre isso. E eles ficaram. Tanto é que quando chega em Atos 2, a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, né, estavam todos reunidos em um mesmo lugar, ou seja, eles estavam sempre reunidos ali naquele mesmo lugar. E aí veio o Espírito Santo, desceu sobre eles, revestiu eles de poder, tanto é que eles foram tão revestidos de poder que naquele mesmo dia, com a pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. E o que é isso? O Espírito Santo agindo na vida deles, porque o pessoal não entendiam. Se eles tivessem saído antes de serem revestidos de poder, como eles queriam levar as coisas divinas, as coisas do céu, se o Espírito Santo não tinha ainda revestido ele. Então hoje, nós precisamos sim, continuaremos precisando sermos cheios, revestidos do Espírito Santo para poder a gente vencer as guerras que nós enfrentamos. Até porque, missionária Yara, nós somos humanos, mas nós, seres humanos, lutamos guerras que ultrapassam as fronteiras humanas. Verdade. Por nós sermos humanos, mas lutamos guerras lutamos com seres que não são humanos. E como é que nós vamos vencer guerras com seres que não são humanos, se não formos revestidos do Espírito do Senhor? Então, para nós vencermos batalhas, adversidades, que não são humanas, nós precisamos do revestimento do Espírito de Deus, que não é humano. E é Ele quem, diz a Bíblia, que adestra as nossas mãos, que nos reforça, né? Que nos reveste mesmo de poder. Então, respondendo a pergunta, a gente continua e continuaremos precisando ser cheio do Espírito do Senhor para continuarmos fazendo a obra dEle e
mantendo viva a chama acesa da nossa fé. Glória a Deus. Aleluia. É desse jeito, somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Que a própria palavra do Senhor nos diz que nós não sabemos orar como convém. É Ele que intercede por nós. Então, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. No nosso dia a dia, no nosso viver, para podermos estar de pé, continuarmos de pé, nós precisamos da pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. Bispo, qual a mensagem o Senhor deixa para as pessoas que estão nos assistindo nesta manhã, que querem desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo? Eu queria que o Senhor olhasse para essa câmera aqui e deixasse uma mensagem para essas pessoas. Olha, a minha mensagem que eu deixo para você que está assistindo este programa é que converse com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa real e tem todo o poder, e que você se aproxime dele, porque é ele quem nos aproxima de Deus. A própria palavra de Deus, ela diz assim: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, a mensagem que eu deixo para cada telespectador, cada pessoa que está assistindo esse programa agora, é que se aproxime do Espírito Santo. Creia que ele é tão real quanto Jesus, quanto a pessoa do Deus Pai. Se aproxime dele através da fé, converse com ele. Ah, mas eu não sei como orar. Às vezes eu tenho encontrado pessoas que às vezes dizem: mas eu não sei orar, eu não sei conversar com Deus. Peça ao Espírito Santo. Eu já tenho dito a algumas pessoas: olha, faz a sua oração. Se não souber fazer, conecte o seu pensamento com Deus e peça ao Espírito Santo que ele vai orar por você. Então, a mensagem que eu deixo para você, telespectador, você que está assistindo este programa hoje, nessa manhã de sexta-feira maravilhosa, é que se aproxime do Espírito Santo. Ele lhe ajuda, ele está pronto para lhe ajudar, está pronto para lhe fortalecer e está pronto para trazer as coisas do céu para a sua vida. Glória a Deus. Então, gente, é dessa forma, é desse jeito, Eu e você precisamos do Espírito Santo. Glória a Deus. E eu já quero mandar um abraço para o nosso apóstolo Josivaldo Lima, para a nossa apóstola também, a apóstola Ruth. Um abraço, beijo no coração, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Somos gratos ao Senhor pela cobertura de vocês nas nossas vidas. Glória a Deus. Quero também mandar um abraço para o pastor Joaquim Samuel, da Igreja Verbo Vivo, na província de Sofalo, distrito de Dondo, lá em Moçambique. Pastor, que Deus continue te abençoando e te guardando aí, e te usando cada vez mais como instrumento na mão dele para ganhar mais vidas para o reino do Senhor. Que Deus continue te abençoando, pastor. Quero também mandar um abraço para a Williane, a Willy. Sábado passado foi aniversário dela, uma festa linda de 15 anos. Princesinha, que Deus continue te abençoando em tudo que você for fazer. Que a mão do Eterno esteja sempre sobre a tua vida. Parabéns ao Ninho e a Meire pela festa linda, maravilhosa. Que Deus também continue, meus amados, abençoando a vida de vocês. Glória a Deus. Gente, amanhã começa o seminário do Espírito Santo. Nós estamos falando sobre ele. E amanhã, sábado, começa o seminário no Ministério Betel Sede. E o Bispo Altamiro vai estar falando um pouco sobre o seminário e sobre a importância desse seminário. Amém, glória a Deus. Estamos muito esperançosos, que vai ser um evento onde a presença do Espírito Santo vai se manifestar, porque o nosso propósito, o propósito do nosso apóstolo como líder, como presidente do Ministério Apostólico Internacional Betel,
fazer festas e que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado. Então, nós estamos com o coração cheio de esperança, que o Espírito Santo vai se manifestar. Amanhã começa o evento, né? Amanhã começa o evento. Está aqui, né? Na nossa tela. E nós estaremos ministrando amanhã, dia 14, se Deus nos permitir, porque tudo depende dele, né? Tudo é dele, por ele, para ele, né? Então, se amanhã Deus permitir, estaremos aqui no Templo Sede, dando abertura a esse tempo da Conferência do Espírito Santo aqui na Betel Sede, em São Miguel dos Campos. E nós queremos convidar você que está assistindo este programa, você que não é de São Miguel dos Campos, mas se possível se desloque, venha até São Miguel dos Campos. É um tempo assim que a gente tira de dedicação ao Senhor, de consagração ao Senhor. É um período em que muitas vezes as pessoas que não conhecem a palavra de Deus se alegram de outra forma, mas nós nos alegramos e preferimos nos alegrar através do Espírito Santo. Então convidamos a todos vocês para amanhã, a partir de amanhã, dia 14, dia 15 tem o domingo e na segunda-feira tem até o dia 17. Então será uma conferência do Espírito Santo, coisa maravilhosa. Será um evento espiritual. Nós contamos com a presença de todos vocês. E se Deus quiser, eu aguardo e verei vocês amanhã no Templo Sede, celebrando ao Senhor a conferência do Espírito Santo. Então, gente, olha, não fica de fora, né? Serão dias maravilhosos, onde a presença do Senhor vai ser poderosa, onde vidas vão ser alcançadas, né, pelo poder da palavra do Senhor. Haverá cura, haverá renovo, haverá batismo com o Espírito Santo. Então, olha, não fique em casa, venha adorar conosco, né? Vamos engrandecer a esse Deus. Aleluia, o Senhor nesses dias fará grandes coisas. Aleluia, glória a Deus. E olha, gente, amanhã começa o seminário do Espírito Santo no Ministério Betel, e amanhã também o programa Conectados em Fé completa 3 meses, para a glória de Deus. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, né? E o propósito do Conectados em Fé é levar a mensagem, né, desse Deus, desse maravilhoso Deus, para você que está em casa, né, para você, para sua família, aonde o Senhor permitir esse programa chegar, tenho certeza que ele chegará trazendo bênçãos do Senhor para todos aqueles que assistir. Amém? Então também já quero agradecer a você que nos acompanha, que está nos acompanhando durante esses 3 meses, que está nos assistindo, que está lá comentando, né, cada programa. Você deixa lá o seu comentário, você curte, você compartilha. Então, olha, que o eterno Deus continue te abençoando. E continue assistindo, continue compartilhando para que mais vidas sejam alcançadas e abençoadas pela palavra do Senhor. Eu também já quero agradecer aos nossos parceiros de fé, que está conosco, juntinho, conectados, que acredita no Conectados em Fé. Que Deus continue abençoando a Academia WF, Ninho, Meire, meus amados irmãos, que o Senhor continue abençoando. E olha, a Meire vai estar conosco também no Conectados. Quero agradecer também ao colégio, né, a Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégena. Que Deus continue abençoando. Vocês são bênçãos. Vocês são bênçãos do Senhor nas nossas vidas. E agradecer também a JR Proteção Veicular, através do Tiago Pereira e toda a sua equipe. Tiago, que Deus continue abençoando vocês. E olha, estamos indo para o intervalo, mas não sai daí, continua conectado, juntinho, que já já nós estamos de volta. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD.
porque estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Imagina dirigir com tranquilidade, sabendo que está amparado em situações imprevistas como acidentes e roubos. A JR Proteção Veicular oferece assistência 24 horas, guinchos e muitos outros benefícios para que você possa seguir o seu caminho com segurança e paz de espírito. Não espere mais para proteger o que é seu. A JR Proteção Veicular tem planos que se encaixam perfeitamente no seu estilo de vida. Não deixe seu carro desprotegido. Escolha a JR e dirija com confiança e tendo uma tranquilidade. Uma tranquilidade que você pode contar. Ligue agora para o consultor Tiago Pereira, 99329-2981. JR Proteção Veicular. O seu veículo, a nossa proteção. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sun tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. Vamos experimentar. Gostei, bom. Você achou mesmo que essa delícia sumir da sua vida assim? Seu Sano está de volta, mais forte, mais leve e sem medo de concorrência. Estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Estamos de volta com Conectados em Fé e agora estamos no quadro Recordar é Viver. Bispo, nós estamos no quadro Recordar é Viver. É um quadro cheio de emoções. Então, olha, tem papel toalha, tem guardanapo,
Viu? Então não segure as lágrimas, não segure as emoções. E aí, produção, nós vamos para a nossa primeira foto. E aí, bispo, essa foto faz tempo, hein? Nossa, essa daí tem muito tempo mesmo. Essa daí eu nem conhecia Jesus ainda. Quem é esse rapaz que está junto com o senhor? Esse aí é meu cunhado. Meu cunhado, mas na época ainda não era, nem conhecia nem minha irmã ainda. Mas hoje ele é meu cunhado, é um dos cunhados, né? Porque eu tenho 9 irmãs e ele é um dos meus cunhados. Ele é meu cunhado, é o Gelvan. E essa foto aí foi onde? Essa foto aí foi próximo onde eu morava mesmo, lá na cidade, eu já estava na cidade de Batalha. Aí foi em 95 mesmo, final de 95, na cidade de Batalha. Eu estava desempregado nessa época, ele também estava desempregado. E aí a gente saímos um pouquinho para passear e as nossas motos na época eram essas... As bicicletas. As famosas bicicletas Monarch. Glória a Deus. E aí, produção, nossa próxima foto. E essa, bispo? Essa daí não tem como não lembrar. Essa daí foi no dia que eu me batizei. Foi um dia assim muito inesquecível. Eu tinha 6 meses que eu tinha me convertido. E eu lembro que naquela época, não que hoje não existe, né? Existe ainda hoje, mas naquela época era uma profissão de fé muito ajustada, né? E quando o pastor fez aquela profissão de fé, perguntando, né? E quando ele terminou, eu era novo convertido, mas eu, missionária Yara, quando eu me converti assim, eu meti assim, de cabeça ao pé mesmo, eu me dediquei, eu orava, eu me consagrava. Hoje eu sempre falo assim com a mocidade, gente, ainda hoje eu sinto que eu estou desfrutando das minhas orações no tempo da minha mocidade. Então assim, foram 6 meses que eu estava ali, era consagração, era oração, era jejum, era fazendo a obra mesmo, que quando foi nesse dia, porque eu fui batizado, o pastor disse, olha, esse aqui, antes de eu perguntar a profissão de fé dele, eu já vou dizer que eu vou batizar ele. Eu estou contando assim, não é para engrandecer, não, Deus sabe disso, é porque a minha dedicação, que eu me dediquei tanto que com 6 meses eu já fui descer as águas e foi um dia inesquecível. Glória foi na cidade a Deus. de Batalha, ainda hoje eu lembro. E essas pessoas que estão junto com o senhor na foto, o senhor lembra assim o nome? Lembro. Deixa eu ver aqui a questão da visão. Olha, eu lembro aí tá... Aqui olhando assim, fica melhor. Isso. Lembro, tá ali o irmão José Freitas, da cidade de Batalha, tá o Sandro, tá a Maria. Esses outros 2 irmãos já não estão mais conosco. Essa senhorinha, né, já não está mais conosco. E muitos aí também, eles abandonaram um pouco a fé. Mas graças a Deus, né, desses aí que são batizados, que hoje, graças a Deus, ainda continua firme na fé, estou eu. Os demais, alguns já partiram e outros se entristeceram e desistiram de continuar servindo a Deus nas igrejas. Mas eu estou aqui para a honra e glória do nome Aleluia. Do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aí, produção, nossa próxima foto. E essa, bispo? Nossa, vocês foram buscar... Ai, Jesus. Essa daí era eu e meu irmão. Eu novo convertido, meu irmão também mais novo ainda do que eu. Hoje ele é um evangelista. Glória a Deus. Nós somos uma família assim que Deus foi muito misericordioso conosco. Deus nos salvou, somos 13 pessoas. Das 13 pessoas, todas elas servimos ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor me chamou para o ministério pastoral, me chamou esse irmão também, ele é um evangelista, né? Faz parte de um outro ministério, mas é um evangelista. E aí sou eu e ele, nós na época já estava como cooperador, né? Então, cooperador naquela época, a gente tinha que pôr a gravata para ir para os cultos. E bem alinhado, né? Bem alinhado, né? E ele ainda não era, ele era mais novo convertido do que eu. Eu aí já tinha sido batizado e ele ainda não tinha sido batizado, mas era novo convertido. Eu liderava a mocidade na época da igreja e ele fazia parte do departamento. Então é um tempo assim que a gente
revive e se enche de emoção. Né? Meu irmão, que eu amo muito até hoje, ele também me ama muito, somos 2 irmãos abençoados. Deus nos deu o privilégio de a gente irmos para Israel junto com ele, foi uma bênção, no ano 2010. Glória a Deus. E aí, produção, nossa próxima foto. Essa daí foi o dia que eu deixei de ser um. Esse dia especial. Dia especial, porque foi o dia do meu casamento. Sou casado com Edivane Almeida há 26 anos. Glória a Deus. Eu aí, realmente é um dia inesquecível. Essas pessoas que hoje, esse casal aí que estavam como porta-aliança, hoje já são casados, já são mãe de família, pai de família. Glória esse outro é meu cunhado, minha irmã. Isso aqui eram 2 sobrinhos, hoje já estão 2 homens, já criados praticamente. Mas esse dia aí foi um dia inesquecível, né? Ela bonita como sempre, né? Mas ainda bem que ela não olhou por beleza, porque se eu olhasse por beleza, ela não teria casado comigo. Mas graças a Deus, esse dia é inesquecível, a gente revive sempre isso. E é um dia inesquecível. Quero aqui até mandar um beijo, um abraço para ela, que Deus continue abençoando o nosso amor e o nosso matrimônio. Glória a Deus. E assim, o rosto, né, dela continua o mesmo. Ela continua. Isso é bom quando Deus permite que o tempo venha a ser generoso com a gente, né? É verdade. Ela continua jovem, continua bonita, elegante. E graças a Deus somos 26 anos de um casamento que o Senhor tem assim, nos ajustado e nos ajudado a cada dia. Temos problema porque todos os casamentos têm, né? Verdade. Mas graças a Deus estamos vencendo. Glória a Deus. E aí, produção? Esse aqui já é no esse ministério. Homem aí de esse aqui é o nosso apóstolo Luiz Pereira. Esse aqui já foi em Olho d'Água das Flores. Um dia de Santa Ceia. O nosso apóstolo sempre ia todos os meses. E após a celebração da ceia, no término do culto, a gente tiramos essa foto aí. Nosso apóstolo Luiz Pereira, que foi um pai que me abraçou no Ministério Betel. Eu lembro que eu estava passando por um momento muito difícil, eu liguei para ele e ele não mediu esforço, estendeu as mãos e dedicou muito tempo dele também, muitas idas à cidade de Batalha, à cidade de Olho d'Água das Flores, para dar discipulado para a gente. E graças a Deus essa foto não tem como não se emocionar com a visão dessa foto, revivendo isso novamente. Não tinha como ficar de fora essa foto. Não, tinha não, realmente. É inesquecível. Quero até mandar um abraço para o apóstolo Luiz Pereira, que o Senhor continue o abençoando, o guardando. Ele realmente foi um pai que me abraçou e cuidou da gente, como o nosso apóstolo Josivaldo continua cuidando até hoje. Glória a Deus. Também sou muito grata a esse homem. Ele é uma das qualidades do apóstolo Luiz Pereira, é abraçar, né, e cuidar. Eu estava, missionária Yara, eu estava tão atribulado que quando eu estava passando por um momento tão de angústia que eu não conhecia o apóstolo Luiz Pereira. E eu conhecia um irmão do Ministério Betel, que na época a gente fizemos um encontro de casais numa igreja de Maceió, e esse irmão era daqui do Ministério Betel. Mas a gente tinha uns 6 meses que não se comunicava, e quando eu entrei em contato com ele, eu falei, você tem o telefone do pastor Luiz Pereira? Ele falou, tenho, vou passar o número. Eu falei, fala, eu preciso falar algo com ele. Quando eu liguei para o apóstolo Luiz Pereira, perguntei se você poderia vir conversar com ele pessoalmente. Ele disse, olha, eu tenho uma reunião marcada em Maceió, mas se você quiser falar comigo hoje e estiver disposto a vir a São Miguel, eu cancelo a reunião em Maceió e lhe atendo. E ele fez isso. Isso me marcou muito. Ele cancelou uma reunião que ele tinha em Maceió, uma reunião do M12, e me atendeu. Né? Não só eu, como também outros irmãos que estavam também passando por um processo difícil. Nós viemos, ele nos atendeu, orou, nos ungiu e disse, vamos deixar Deus resolver a coisa. Ele jamais disse que ia resolver, ele simplesmente orou, nos ungiu e disse, vamos entregar nas mãos de Deus, que Deus é quem vai conduzir todo esse processo. Então, jamais tem como esquecer
nem essa foto, nem a pessoa do nosso apóstolo Luiz Pereira. Glória a Deus, glória a Deus. Realmente, gente, é um quadro cheio de emoções e é muito bom, né, a gente recordar, né, principalmente recordar momentos que nós vivemos com pessoas especiais que marcaram a nossa vida. E aí, produção, nossa próxima foto. Ah, essa daí não tem também como Está ali o nosso apóstolo. Essa daí já foi na cidade de Batalha, numa comemoração de 1 ano do Ministério Betel em Batalha, que nós tínhamos a Igreja em Olho d'Água, e quando chegamos, no tempo da pandemia, teve aquele tempo de que todo mundo ficava fechado, nós ficávamos fazendo live, e aí quando começaram a abrir para funcionar com 30%, eu falei, apóstolo, não tem como, que tem uns irmãos de Batalha que iam todo domingo para o Olho d'Água das Flores, cerca de 25, 30 pessoas, todo domingo. Eu falei, apóstolo, não tem como, a gente, o pessoal vinha com um avanço a 8, 9 pessoas, aí ele falou, não, arruma um lugar aí em Batalha, arruma um lugar, arruma um salão, e faz o trabalho aí, e faz uma congregação aí em Batalha. Já fui com o nosso apóstolo Josivaldo, e aí já é na comemoração do nosso 1º ano do Ministério Betel em Batalha, né? Tá aqui o evangelista, que hoje é o evangelista José Cosmo, né? Quem está lá conosco nos dando apoio, cuidando também da igreja, juntamente com a diaconisa Cidinha e a esposa dele, e muita gente que está lá tocando, né? Continuando com a obra ali na cidade de Batalha. Então essa foto é muito significativa. Glória a Deus. E aí, produção, nossa próxima foto. E aí, bispo? Ah, essa daí eu faço como disse o salmista, Jerusalém, eu jamais me esquecerei de ti. Missionária Yara, Deus já me deu o privilégio de, eu sempre digo assim, eu não fui a Israel, Deus me levou. Deus me levou a Israel 3 vezes, eu sonho em ir mais vezes, e o meu projeto diante de Deus, eu não externei isso ainda publicamente na igreja, mas o meu projeto diante de Deus é que Deus me conceda a oportunidade de eu levar toda a minha família para Sião, porque Sião é inesquecível. Não é a questão geográfica, é a questão espiritual, é a questão histórica também, mas a questão espiritual é a principal, porque Jerusalém é a cidade do grande rei, dita pelo próprio Jesus. Aleluia. Então é inesquecível. De todas as cidades do mundo, eu trocaria todas por Jerusalém. Eu amo Jerusalém de coração, amo o hino de Jerusalém, amo hinos em hebraico, e eu até estava conversando com os meus discípulos, eu digo, olha, eu vou pesquisar para ver se eu tenho alguma descendência de judeu no meu sobrenome, porque realmente eu amo muito mesmo Jerusalém e é inesquecível. E eu agradeço a Deus pelo privilégio. Pronto, esse irmão que está na foto é aquele mesmo irmão lá. A gente estávamos aí no túmulo, onde o túmulo de Jesus, que nós cristãos acreditamos que Jesus foi sepultado nesse túmulo, porém ele ressuscitou. E esse que está na foto no túmulo é meu irmão, aquele que era novo convertido naquela outra foto. Então isso aí foi em Jerusalém. É inesquecível e não tem como não se emocionar. Verdade, eu também tenho um sonho de ir. Né? E vai, em nome de Jesus. Do Senhor, eu irei. Vai, glória em nome de Jesus. E aí, produção, nossa próxima foto. Aí é a minha base, né? Aí é a minha. Deus. Aí é a minha base. Aí tá eu, minha esposa, minha filha primogênita, a Esther, já está com suas 2 filhas, com a Sofia e a Annelise. E ali estou eu no centro com a minha pequena Acla, que hoje tem 5 anos. E do lado da frente da minha esposa está a minha Elisama, que tem 16 anos. Então essa aí é a minha maior riqueza. Eu vivo aqui na terra em função disso aí, né? Eu comento com amigos meus, eu falo, ó, se puder investir na sua família, invista, que Deus abençoa. Não tenha pena de sair com sua família para um restaurante, para passear quando puder. Saia com sua família, que vale a pena e Deus abençoa. Então essa aí é incomparável, né? É a base, né? É a base. Aí é a minha base que me motiva cada dia, tanto no ministério como também na questão do trabalho, nos impulsiona
a gente sermos pessoas melhores. A gente olha para trás e vê que tem pessoas que precisam que a gente cada dia melhore para que eles recebam também essa melhoria. Então, amo minha família, amo minha esposa e amo minhas filhas. Meu genro também é uma bênção. Lá em casa eu falo que quem manda literalmente são as mulheres. Porque né, casei com uma mulher, tive 3 filhas e dessas 3 filhas, uma casou, já tem 2 filhas. São 2 netas maravilhosas que ligam para mim, faz chamada de vídeo, são uma bênção mesmo, minhas netas. Glória a Deus, de uma família assim, muito bonita, né? Uma família linda. Glória a Deus, que o Senhor continue abençoando, bispo, o Senhor e toda a tua família. Amém, amém. Glória a gente a precisa sempre de oração. Verdade. Mas antes de irmos para a última foto, a produção tem uma pergunta para o senhor. Amém, glória a Deus. Bispo, por que não se vê mais com tanta frequência pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo como a gente via há 25, 30 anos atrás? Essa resposta eu vou sintetizar ela o máximo possível. O motivo disso não está acontecendo está em nós. Nós, que eu digo seres humanos. Porque Jesus é o mesmo. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, nem vai mudar. Mas hoje, as pessoas se distraem facilmente. Eu preguei ontem na igreja em Batalha, eu até falei isso, eu falei, hoje, como é que nós vamos ter uma geração que seja cheia do poder de Deus, se a nossa geração hoje não está buscando tanto quanto buscava-se antes? Se as pessoas hoje preferem mais, né, as redes sociais do que a própria palavra de Deus. Como é que eu vou me encher do Espírito Santo se eu não busco? A Bíblia diz que o homem natural ele não entende as coisas espirituais. Então, o motivo de nós não estarmos mais vendo o batismo com o Espírito Santo acontecer com maior facilidade, com maior simplicidade, é que nós, seres humanos, naturalmente estamos nos afastando de Deus, nos distraindo com coisas mínimas, coisas que até não são pecados. Muitas são pecados, mas muitas não são, mas são embaraços. E a Bíblia diz que nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, devemos, né, deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o consumador da fé. Então, o motivo de nós não termos tanto batismo com o Espírito Santo nos dias atuais, muita gente até discute, não, mas isso foi lá no dia de Pentecostes, mas é para hoje. Pedro falou lá em Atos 2:39, que a promessa não é só para aqueles dias, era para todos quantos estão distantes, todos quantos o Senhor chamar. Então, Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, mas nós, seres humanos, estamos muito distraídos com coisas seculares e nos esquecendo de nos enchermos do Espírito de Deus. Quando Paulo disse, aquele versículo que eu citei, em Efésios 5:18, não vos embriaguei com vinho, ou seja, não se distraiam, mas enchei-vos do Espírito. Então, o motivo de não estarmos vendo tanto batismo com o Espírito Santo é que nós deixamos de buscar na dimensão que precisamos. E aqui vai o meu alerta, que todos os cristãos, porque a Bíblia é clara, lá em Lucas tem um versículo que fala sobre isso, que o Espírito Santo ele só batiza se nós quisermos. Se eu não quiser ser batizado com o Espírito Santo, eu não vou ser cheio do Espírito Santo. Olha, se eu não quiser ser cheio do Espírito Santo, eu não vou ser cheio do Espírito Santo. Mas se todos desejarem e buscarem, todos vão serem cheios do Espírito Santo. Então, só para fechar a pergunta, o motivo de não estarmos vendo tanto batismo é porque não estamos buscando no nível que precisamos para sermos cheios dele. Glória a Deus, é desse jeito. E o bispo falando, e eu lembro que quando eu ainda não era batizada com o Espírito Santo, mas eu desejava. E eu achava lindo, lindo quando eu via alguém assim, falando em mistério. Eu dizia, como eu quero. E eu comecei a buscar, né? Quando eu tinha aqueles momentos, né, que chamava, né, as pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, vêm aqui para frente, eu sempre ia. E verdadeiramente eu almejava ser. E o Senhor fez. Então, é como o Senhor falou. As pessoas que ainda não são, elas precisam
elas precisam querer ser, né? Elas precisam desejar e buscar, né? Pedir ao Senhor. E aí eu sei que o Senhor fará. Só complementando, missionária, com 15 dias que eu estava convertido, a esposa do pastor na época, ela falando, ela ministrando sobre o batismo com o Espírito Santo, e gerou aquele desejo em mim, que eu digo, eu quero esse batismo. Com 15 dias eu fui para um congresso de jovens na cidade de Dois Riachos. Eu lembro que era um pastor americano, era um missionário brasileiro, mas estava nos Estados Unidos. E ele estava no Brasil nessa época, ele estava pregando, e ele pregou justamente sobre Atos 1 e 8, eu nunca esqueço, 15 dias que eu estava convertido. E quando ele começou a pregar, daqui a pouco ele disse, quem quiser ser batizado com esse Espírito Santo, vem aqui para frente. E eu não perdi tempo, eu me levantei, fui à frente, e eu fui assim tomado pelo Espírito Santo, de uma forma tão sobrenatural, que eu não quebrei banco, não exagerei nos pulos, não é que eu estou já criticando isso, que eu não fiz na época. Mas assim, foi algo tão sobrenatural, que terminou, eu pensei que estava todo mundo lá. Quando eu abri os olhos, a igreja estava vazia, só estava eu e os irmãos lá fora me aguardando para mim pegar o carro e irmos embora para a cidade de Batalha. Foi na cidade de Dois Riachos. Então, assim, eu desejei, eu busquei, né, me santifiquei e o Senhor cumpriu a promessa. Então, jovens e todos que querem ser batizados com o Espírito Santo, ele está disponível, acessível para cada um de nós. É só nós buscarmos. Glória a Deus. Aleluia, que manhã maravilhosa, é desse jeito, gente. E olha, nós vamos agora para a nossa última foto do quadro Recordar é Viver. E aí, bispo, me fale aí dessa turma aí abençoada. Essa daí é a minha rainha, minha mãe. Está faltando ainda alguns, né? Como eu falei lá em casa, são 13 pessoas. Todas essas mulheres aí, só tem 2 homens aí. Eu e meu irmão mais novo. São 4 homens, né? E todas essas aí são minhas irmãs. E ainda faltou. Ainda faltou uma que não pôde estar presente nesse dia. Eu sou muito grato a Deus, missionária Yara, por Deus ter me escolhido, assim, ter escolhido minha mãe para eu ter nascido dela. E ela é uma mulher assim, muito simples, mas na simplicidade dela, ela nos deu e nos dá conselho, é viva até hoje, graças a Deus, nos dá conselho que a gente leva para a vida toda, né? E eu amo muito minha mãe, sempre. Ela mora na cidade de Batalha, sempre que eu posso, eu passo lá na casa dela, eu estou lá. Minhas irmãs também. Mas a minha mãe é fora de série. Aquela mulher sábia, aquela mulher apaziguadora. Teve 14 filhos, a primeira morreu, ela criou os 13. E desses 13, os últimos ela já criou praticamente só porque meu pai partiu. No ano que eu me converti, 6 meses depois ele partiu para a eternidade. Ela ficou cuidando da maioria das meninas, tudo pequena. E depois que meu pai partiu, ela decidiu, entregou a sua vida a Cristo. E depois veio toda a família. E graças a Deus, eu digo, eu e a minha casa serviremos, estamos servindo ao Senhor. E para a glória de Deus, todos lá em casa somos cristãos, todos servimos a Deus. Né, denominação diferente, mas não tem importância. O que importa é servir ao reino, né? E eu quero aqui mandar um beijo para minha mamãe e que Deus abençoe, que ela é uma mulher que é referência na minha vida. Graças a Deus. Glória a Deus. O senhor pode falar o nome das suas irmãs? Posso. Vou começar ali dos irmãos, né? Porque tem... Isso. Aquela primeira que está lá do lado direito é Claudinere. Isso. A gente carinhosamente chama ela de Nery. É a mais nova. Essa outra é Valdelânia. A gente chama Lânia. Essa daí é Valdineide, é mais velha do que eu, 1 ano. Essa daí é Jandilene, a gente chama carinhosamente de Jandi. Esse aí... É esse que vos fala, né? Esse que está aqui.
Esse aí é a Denilson, mais reconhecido como Denilson, é o mais novo de todos. Essa aí é a Valdenira, é uma irmã que nasceu também. Tem 3 que nasceram primeiro do que eu, essa daí é a segunda que nasceu primeiro. Valdenira, essa daí é Valdeilma, é mais nova do que eu, né? Valdeilma. Essa daí é Valdenisa, também é minha irmã, e essa é Valdiene, que também é uma das minhas irmãs. Então são 9 irmãs mulheres, e são 9 bênçãos, graças a Deus. E a sua mãe, o nome da sua mãe? O nome da minha mamãe é Maria Pereira Silva. Mas Maria. Amém. Graças a Deus. O bispo, e o senhor deu prosseguimento, né? A maioria de mulheres, o senhor casou, a maioria continua. Rapaz, lá em casa a genética. Mas a genética está no homem, né? Esse negócio de produção é na questão do homem. Então lá em casa, às vezes até a gente brincávamos lá em casa, hoje não, né? Mas a gente brincava de agora o próximo vai ser o homem, porque meu pai foram 3 filhas mulheres, depois foi que veio o filho homem. Então lá em casa veio 3 mulheres, né? Tem a primeira Esté, a Elisama e a Áquila. Aí eu falei para minha esposa, agora o próximo vai ser um homem. Aí ela disse, não, vamos parar com esse negócio do próximo que já está bom. 3, Glória né? a Deus. Mas graças a Deus. Glória a Deus por essa família linda, maravilhosa. Então, gente, nós acabamos de participar junto com o bispo, né, do quadro Recordar e Viver, e ele rever, né, essas pessoas que fazem parte da vida dele. Glória a Deus. Eu já quero agradecer a você que está conosco aí juntinho, conectados, nos assistindo, e eu tenho certeza sendo abençoado nesta manhã maravilhosa, onde a presença do Senhor é poderosa neste lugar. Glória a Deus. Quero agradecer também aos nossos parceiros de fé, que está junto conosco, que acredita no Conectados em Fé. Quero agradecer a Academia WF, Ninho e Meire, que Deus continue abençoando cada vez mais a vida de vocês. Agradecer também ao Colégio A Caminho da Vida, através da vida dos missionários Anderson e Diégena. Que Deus também continue abençoando, meus amados, vocês. E agradecer também a JR Proteção Veicular, através do Tiago Pereira e toda a sua equipe. Tiago, olha, que Deus continue abençoando vocês. E nós estamos indo para o intervalo, mas não sai daí, continua conectados que já estamos de volta. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar.
Imagina dirigir com tranquilidade, sabendo que está amparado em situações imprevistas como acidentes e roubos. A JR Proteção Veicular oferece assistência 24 horas, guinchos e muitos outros benefícios para que você possa seguir o seu caminho com segurança e paz de espírito. Não espere mais para proteger o que é seu. A JR Proteção Veicular tem planos que se encaixam perfeitamente no seu estilo de vida. Não deixe seu carro desprotegido. Escolha a JR e dirija com confiança e tendo uma tranquilidade. Uma tranquilidade que você pode contar. Ligue agora para o consultor Tiago Pereira, 99329-2981. JR Proteção Veicular. O seu veículo, a nossa proteção. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sun tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanche de atum e frango. Vamos experimentar. Gostei, é bom. Você achou mesmo que essa delícia sumir da sua vida assim? Seu Sano está de volta, mais forte, mais leve e sem medo de concorrência. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Estamos de volta com Conectados em Fé e agora estamos indo para o quadro Momentos de Fé, um momento de reflexão com a palavra maravilhosa do nosso apóstolo Josivaldo Lima. Graça e paz, povo do avivamento, povo de Deus. Quero ler um texto aqui nesta manhã de sexta-feira, baseado no nosso tema, Minha Família, Território de Milagres. O Salmo 128, verso 1 a 6 diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebento de oliveiras à roda da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. O lar não é moldado por dinheiro ou estrutura social, ainda que muitos busquem incessantemente. Porém, o lar, ele precisa ser moldado pela sabedoria espiritual. Um homem, uma mulher de Deus, que se ajoelha diante do Senhor diariamente, mantém sua casa de pé diante de qualquer tempestade. E aqui eu trago à nossa memória um adágio que dizem, ou que ouvimos sempre: uma mulher de joelho mantém sua casa de pé. E eu acrescento, um homem de joelho mantém sua casa de pé. Por que de joelhos? É a forma de você se humilhar diante de Deus. É a forma de você edificar a casa buscando a presença de Deus. Não é o que está escrito em Provérbios 14:1?
A mulher sábia edifica a sua casa. O homem sábio edifica a sua casa, porém não tem esse versículo na Bíblia. Na verdade, não encontramos na Bíblia, mas encontramos que a mulher sábia edifica. A Bíblia não está falando apenas de paredes. Não, a Bíblia não está falando de alvenaria. A Bíblia não está falando de móveis ou da estrutura física de uma casa. Não, a Bíblia está falando de uma casa espiritual. Está falando de uma estrutura emocional, de uma mulher emocionalmente equilibrada, de um homem emocionalmente equilibrado. Salomão, quando fala sobre isto, ele está falando de uma família, esposo, esposa, filhos, filhas, genros, noras, netos. Ele fala da família. A palavra está falando do ambiente. Não é simplesmente no contexto de construção de uma bela casa, de uma mansão, não, mas de um ambiente onde a presença de Deus é real. Do ambiente onde o espiritual é alicerçado nos princípios do reino de Deus. Isso é que o sábio Salomão está falando. Então, querido amigo, querida amiga, irmãos, que possamos ver o que a palavra de Deus nos diz, que possamos estar observando esta palavra, para que nunca venhamos nos esquecer de viver os princípios dessa edificação e receber esta sabedoria como a mulher frutífera, aquela que está ao redor da mesa junto com os filhos. Isso faz muito me lembrar da minha mãe. Que mulher sábia, mesmo nos anos 60, mesmo nos anos 70, nos anos 80, que pouco tinha de conhecimento e de sabedoria, mas ela mantinha ali a sua prole, os seus filhos ao redor da mesa. Ela mantinha a segurança da casa, e meu pai se tornou um homem próspero. Os filhos se tornaram filhos prósperos. Então, que Deus seja louvado, que o Espírito Santo te conceda essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê, altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim lhe guiará ao lugar seguro, a calmaria. E estamos indo para o finalzinho de mais um programa Conectados em Fé. E eu já quero passar as considerações finais para o Bispo Altamiro. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a você, missionária Yara, ao César, seu esposo, toda a equipe do Conectados em Fé, pelo maravilhoso convite de estar aqui, né, nessa manhã tão maravilhosa, tão especial. É uma manhã que antecede, né, que precede o início do congresso, da conferência do Espírito Santo. E então quero agradecer a toda a equipe do Conectados em Fé. Quero agradecer também ao nosso apóstolo Josivaldo Lima por também nos convidar para fazermos parte, né, e estarmos aqui presentes.
E quero convidar a todos que estão assistindo o programa para amanhã, a partir das 19 horas, aqui no Templo do Ministério Apostólico Internacional Betel, em São Miguel dos Campos, estarem conosco. Vai ser uma noite extraordinária. Nós cremos na presença do Espírito Santo que vai estar conosco. Então, espero ver vocês lá conosco, adorando a Deus e glorificando o nome do Senhor. Então, já deixo aqui os meus sinceros agradecimentos a toda a equipe de produção, a toda a equipe do Conectados em Fé. Muito obrigado mesmo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Também já quero passar as considerações finais para a nossa produção. Glória a Deus. Quero pedir a todos que continuem assistindo Conectados em Fé, aqui no canal ATV da gente. Não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar, mas também não deixe de seguir e acompanhar a Missionária Yara Mesquita no YouTube e no Instagram. E o Conectados em Fé no Instagram e no TikTok. E eu quero mandar um abraço para Eduardo Melo e Kevin WK, conectados aqui no Conectados. Muito obrigado e até a próxima semana, se assim Deus permitir. Então, gente, estamos aqui finalizando mais um Conectados em Fé. E eu já quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade. Quero agradecer a vocês que estão aí conectados conosco toda sexta-feira. Olha, que o Eterno continue abençoando cada vez mais a vida de vocês. Quero agradecer também ao Bispo Altamiro, que nos deu a honra de estar conosco nesta manhã maravilhosa. Que o Senhor Bispo continue também abençoando a vida do Senhor, o seu ministério e toda a sua família. Quero agradecer também a nossa produção, essa produção maravilhosa. Que o Senhor continue abençoando cada um deles. E agradecer também a nossa cobertura espiritual, o apóstolo Josivaldo Lima e a apóstola Ruth. Que Deus continue abençoando. E olha, gente, beijo no coração. Sexta-feira estamos de volta com mais um Conectados em Fé. E reforçando o que o bispo falou, olha, esse final de semana será um final de semana abençoado. Aliás, final de semana, vai passar um pouquinho do final de semana, né? Começa amanhã, sábado, domingo, segunda e terça. O Seminário do Espírito Santo no Ministério Betel Sede. Então, olha, não fique em casa, vem adorar conosco, vem ser cheio da presença do Espírito Santo. Beijo no coração e que o Eterno continue abençoando vocês e toda a sua família, em nome de Jesus. Que as bênçãos se derramem até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derramem até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derramem até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derramem até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos.